Então vamos lá? Hoje é dia 26 de setembro, o Brasil está pegando fogo, né? Literalmente o bicho está pegando. E se você está preparado para as notícias que a gente tem hoje para você, então seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Café com Política. Vamos lá, a gente precisa falar muitas coisas com vocês. Uma delas é o Tarcísio de Freitas. Pois é, o Bolsonaro sinalizou ao Tarcísio de Freitas, mas a revelação que o Tarcísio de Freitas fez é chocante. Inclusive, o que pode estar sendo preparado, a armadilha que podem estar preparando contra o próprio Tarcísio de Freitas é sem precedentes. E ao que tudo indica, parece que não vai ser o Tarcisão o candidato da direita, mas não. Já estão falando em outro nome. Ah, direita, tá? Tem que colocar entre aspas. Vamos falar sobre isso aqui. Agora, outro assunto que a gente vai questionar também é o Pentágono. Pois é, o governo norte-americano acendeu um sinal de alerta na região todinha. Ele fez uma mega convocação, o Pentágono, né? Ele fez uma mega convocação de todos os seus principais militares. Hoje, a especulação é de que algo muito, mas muito grande e perigoso está por vir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Outro ponto que a gente precisa falar, pois é, Luiz Roberto Barroso, tchau, acaba de deixar a presidência do STF, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação aqui que atinge, né, o Luiz Roberto Barroso. E outro ponto, tem uma figura aí considerada não tão democrática, né? Que eu sei que você já esbravejou contra essa figura, que você considera ela um ditador. Pois é. Teve que ser levado às pressas para o hospital e tem muita gente especulando que esse foi, né? Morreu, bateu as botas, foi para a terra dos pés junto. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, antes da gente começar com a matéria, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se o nosso conteúdo é relevante para você, dá uma força para a gente, compartilhando, mandando para mais pessoas. Isso é sempre importante, tá bom? Então, dá uma força para a gente, mandando para mais pessoas, para a gente continuar trazendo esse conteúdo sempre com a máxima relevância para vocês. Combinado? Fechou? Porque aqui a gente traz conteúdo sempre com muita relevância. Vamos lá. Ah, outra coisa, pessoal, não esquece também, tá? Você que busca aí uma residência no Uruguai, um plano B em relação ao Brasil, clica na descrição ou entre em contato com esse número aqui, tá bom? Vai ser um prazer te atender. Bora de matéria? Vamos começar? Então, vamos para cima, porque eu sei que tem muita coisa para gente debater. Vem comigo. Pessoal, vamos entender o que está rolando. Pois é, ontem o Bolsonaro meio que deu o aval para o Tarcísio. Sim, o Tarcísio poderá ser o candidato da direita. Pelo menos é o que diz o jornal Metrópolis. O jornal Metrópolis fez essa matéria aqui, e depois o Flávio Bolsonaro caracterizou como fake news. Diz que é mentirinha da boa, né, da mídia. Vamos assistir essa matéria aqui para ver se realmente é isso que está acontecendo, se realmente o Bolsonaro já sinalizou o Tarcísio ou não. Assiste aqui comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. A minha coluna aqui no Metrópolis apurou que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro sob o argumento de que isso livraria Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Palácio do Planalto. Porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e que é ele quem definirá esse calendário. Tarcísio deve se reunir com o ex-presidente na semana que vem. A visita está permitida em 29 de setembro, entre 9 e 18 horas. Enquanto isso, o governador foi orientado a manter o discurso de que irá disputar a reeleição. O filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, se apressou em dizer que essa informação é uma fake news. Mas os próximos passos você verá na minha coluna aqui no Metrópolis. Pois é, o Flávio Bolsonaro disse que é fake news, e segundo a Andresa Matais, e cá entre nós, a Andresa Matais é uma repórter que
é bem profissional, tá? Não é militante de redação, ela é bem profissional, já vi muitas matérias dela, pelo menos eu não vi nenhuma matéria dela militante. Ela disse, olha, o negócio é que orientaram o Tarcísio, orientaram ele a dizer que ele vai manter reeleição. Vem a matéria do Poder 360. O Tarcísio dirá a Bolsonaro que prefere ficar em São Paulo. Mas que revelação bomba essa, né? O Tarcísio disse que prefere ficar em São Paulo. Pois é. A Andresa Matais disse que o Tarcísio foi orientado para falar isso para deixar todo mundo ali na dúvida, né? Para pairar a dúvida se realmente vai ou não, né, ter essa indicação do Bolsonaro, esse apoio 100% do Bolsonaro em relação à presidência da República. Olha só o que diz o Poder 360. Segundo eles, o governador de São Paulo, ele já decidiu, né? Ele já disse que nesse momento o mais apropriado para ele é permanecer no Palácio dos Bandeirantes, disputar a eleição para 2026, senão o Alckmin pode ganhar, o Márcio França pode ganhar. E aí, né, ele disse, né, que vai encontrar com o Bolsonaro já na próxima segunda-feira. E o Poder 360, ele fez uma averiguação e ele apurou que a conversa que o Tarcísio teve com relação a alguns aliados, teve um tom definitivo, né? Ele disse, ele explanou que o negócio dele é reeleição em São Paulo e que ele está fora desse negócio de presidência. Uma coisa é certa, todo mundo aqui sabe que o Tarcísio quer mesmo é a presidência. Agora, isso aqui pode ter influenciado muito, mas muito mesmo na decisão do Tarcísio. Agora, um trechinho dessa matéria me chamou a atenção. Ruptura. Tarcísio e Moraes não se falam desde o ato na Paulista. O que aconteceu na Paulista? Teve um movimento no 7 de setembro, onde foi uma mega manifestação, a maior manifestação desse ano foi a manifestação de 7 de setembro, né, com as ruas sendo tomadas, né, de gente cheirosa, de gente bonita, de gente educada, que foi a manifestação de 7 de setembro. Aí depois teve uma outra que virou um carnavalzão, cheio de maconha, enfim, né? Mas a grande questão é a seguinte, a manifestação da direita, o Tarcísio esteve lá, e foi a primeira vez que o Tarcísio ligou um dane-se, e falou, Alexandre de Moraes é ditador, Alexandre de Moraes é malvadão, Alexandre de Moraes, o STF está perseguindo Bolsonaro, ou seja, foi a primeira vez que o discurso do Tarcísio foi alinhado, literalmente, com o bolsonarismo contra o Alexandre de Moraes, né? Mas parece que o Alexandre de Moraes não gostou nada disso. E aí, segundo apurou o Metrópolis Política, essa ofensiva que o Tarcísio de Freitas fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes, sabe, ela incomodou, ela representou uma ruptura da relação dos dois. Desde que aconteceu o 7 de setembro, apurou que nem o Tarcísio e nem o Alexandre de Moraes se falaram, nem pessoalmente e nem pela chamada, né? Nem por um call, né? Não fizeram uma videochamada, nem se conversaram. E desde que ele, né, chamou o Alexandre de Moraes, acusou o magistrado de tirania. Agora, este aqui é o ponto mágico. Aqui eu vou até ler para vocês, né? Antes disso, o Tarcísio frequentava a casa do ministro em São Paulo e costumava jantar com o integrante do STF para falar de diferentes assuntos. Isso não te chama a atenção? Né? O Tarcísio de Freitas costumava ir para a casa do Alexandre de Moraes, ter jantares na casa do Alexandre de Moraes, discutir sobre os assuntos de São Paulo com o Alexandre de Moraes, e aí agora os dois não se falam mais. A colegas da Suprema Corte, Moraes não me escondeu que teve uma surpresa e até uma irritação com o discurso do Tarcísio de Freitas. Então, isto aqui, ou pode ser, presta atenção, tá? Estou fazendo especulação, não. Mas isso aqui, ou pode ser realmente uma ruptura aí, e uma sinalização que o Tarcísio vai abandonar a corrida presidencial e tentar governo, pode sim significar isso,
ou pode ser um belo de um teatrinho para falar, não, o Tarcísio rompeu com o Moraes. Depois o Tarcísio entra e tá tudo bem, chega aqui meu nego, vamos resolver agora, né? E vamos levar isso aqui tudo junto. Pois é. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário. A Globo News, através da Ana Flor, né? Não posso falar a mesma coisa dela com relação a Andresa Matais. A Ana Flor disse que os aliados já veem o Tarcísio concorrendo à reeleição, né? E o Centrão começa a apostar em um outro nome para a presidência e vão obrigar o Bolsonaro a dar apoio para esse nome. Ratinho Júnior. Agora, e aí? Ratinho Júnior seria um bom nome? Qual a sua opinião? Escuta só esse trecho da matéria da Globo News aqui. Conversei com vários aliados de Tarcísio e esse momento já passou. O momento do vai Tarcísio, é sua vez, o cavalo encilhado só passa agora. Por que isso? Porque se sabe que uma candidatura como a de Tarcísio estaria ligada ao nome de Bolsonaro e precisaria da chancela de Jair Bolsonaro, mais da família. Nas últimas semanas, e dá para falar que a coisa começou a desandar desde ali do anúncio do tarifaço, Tarcísio chegou a se posicionar. E aí não apanhou só do outro lado. Por exemplo, Lula fez declarações colocando Tarcísio diretamente como candidato, mas apanhou especialmente do bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro foi muito forte no ataque a Tarcísio. E aí ficou muito claro que não dava para confiar nessa situação e trocar o certo, segundo aliados que consideram certa ou muito provável a reeleição, por algo duvidoso. E lembram sempre o caso do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que tinha o aval, mas também no Paraná, em que Bolsonaro chegou a indicar o vice-prefeito e acabou depois apoiando outra candidata. Quer dizer, o quanto durante o correr de uma campanha nem sempre daria para confiar nesse apoio de Jair Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, a visão de que Tarcísio estava perdendo terreno em São Paulo e mais se queimando com o Supremo, fez declarações ali sobre o Supremo. Então, isso fez com que, especialmente nos últimos dias, da semana passada para cá, Tarcísio submergisse e se dedicasse a assuntos de São Paulo. E, por outro lado, esses outros nomes, inclusive de partidos aliados, crescem. Por exemplo, na segunda-feira à noite, o PSD fez um jantar em torno do nome de Ratinho Júnior, governador do Paraná, com empresários de São Paulo, lideranças políticas importantes de São Paulo, e ele já está com uma agenda nacional. Quando a gente conversa dentro do PSD, tem gente que fala, olha, se Tarcísio sair, ele ainda é o plano A, mas Ratinho Júnior hoje cresce e deve ser o candidato, pelo menos o nosso candidato. Quer dizer, isso vai construindo uma sensação, um momento em que Tarcísio vai se voltar mesmo para o que ele tem de certo, São Paulo, e não perder esse espaço e deixar Bolsonaro com um problema. E ainda adiciono outros elementos, porque Tarcísio vai se reunir, está tudo praticamente certo, na segunda-feira com Jair Bolsonaro. Dentro da própria família, nos últimos dias, 2 nomes fizeram declarações sobre substituírem Jair Bolsonaro quando ele finalmente entender que ele está inelegível, porque muitas vezes parece que ele não entendeu isso ainda. Tanto Michele Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro fizeram declarações nos últimos dias, se colocando como possíveis substitutos na urna de Jair Bolsonaro. Faz muito sentido o que ela falou aqui. A gente não pode deixar de considerar isso. Pessoal, vamos lá. Em relação ao Tarcísio, faz sentido o Tarcísio recuar depois do Eduardo Bolsonaro falar que vai lançar sua candidatura, mesmo com o Tarcísio concorrendo e com o pai apoiando o Tarcísio. Porém, não é isso que faria com que Tarcísio pudesse recuar. Porque todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível. Nunca, jamais, o TSE e o STF vão aceitar o Eduardo Bolsonaro como candidato. Coloca aí na caneta o que eu estou falando. Agora, quando a Michele falou, não, se precisar, vou eu em 2026. Aí o Tarcísio pode ter pensado, eu
bater de frente com a Michelle, em vez de ter o apoio dela para me garantir aqui em São Paulo. Então eu acho que o Tarcísio resolveu parar para pensar um pouquinho, tá? Vamos lá, pessoal. Segundo orientações de vocês e pedidos, tá? Então agora, às vezes eu passo as matérias aqui, ó, o que foi lido vai ficar aqui agora marcado como lido, tá? Então, para que você não se perca aí em qual matéria a gente tá. E aí, para encerrar tudo, o Tarcísio também analisou o seguinte, cara, o STF está 100% fechado. Ou seja, está todo mundo 100% alinhado, com exceção talvez do Fux. Agora, a grande questão é a seguinte, eu vou entrar nessa bola dividida, vou entrar nessa sinuca de bico, para depois, se eu não entrar e fizer um discurso anti-STF, o bolsonarismo vai me rejeitar, principalmente se tiver a Michelle concorrendo. Aí eu venho, faço um discurso, depois eu perco, depois o próximo aí para papuda sou eu. Não vou entrar nessa bola dividida. Olha só essa cena aqui constrangedora do Gilmar Mendes se emociona ao falar de Moraes no STF. Trabalho heróico. A brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Então, eu não ia assistir essa merda aqui sozinho. Eu ia jogar isso aqui para vocês também. É óbvio, né? Mas assim, a gente vê 100%, né, o fechamento do pessoal aí em relação, né, ao STF. Ou seja, o STF é 100% fechado, 100%, né, alinhado. E aí, encarar isso é difícil. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre isso aqui, ó. Essa aqui é das boas, tá? Pentágono convoca centenas de milhares para reunião misteriosa. Olha isso aqui. O que seria essa reunião misteriosa convocada pelo Pentágono, né? Num momento onde todo mundo fica alerta, onde todo mundo está, sabe, com um sinal vermelho aceso, quando o Pentágono convoca, né, a maioria dos militares, né, principalmente alta patente, todo mundo fica ligado, né, o que pode estar acontecendo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, ele ordenou que centenas de generais e almirantes se reúnam na próxima terça-feira, em Quantico, na Virgínia. A convocação, considerada incomum, foi feita de última hora e não teve sua finalidade divulgada pelo governo. As informações foram publicadas pelo The Washington Post. Aí o que chamou atenção é que essa determinação que foi feita pelo Peter Hegseth, né, que é o chefe da defesa ali, ele atingiu praticamente, né, todos os comandantes militares, todos os comandantes que estão nos Estados Unidos, mas quem está fora dos Estados Unidos também chamou todo mundo de última hora. Você lembra aqueles filmes que participava, que você assistia na sessão da tarde, de ataque alienígena, onde o presidente chamava todo mundo e todos os militares porque ia ter uma operação de guerra? Pois é, foi uma coisa mais ou menos parecida com aquilo. Entre os convocados, inclusive, né, trouxeram oficiais das zonas de conflito, né, lá na região do Oriente Médio, né, chefe dos comandos da Europa, na região da Ásia, do Pacífico, ou seja, chamou todo mundo, né, para o discurso aí, para a conversa aí. Teve uma nota divulgada na última quinta-feira que o Pentágono chamou o seu porta-voz, que é o Sean Parnell, e aí ele confirmou que o Hegseth vai reunir todo mundo. Abre aspas.
vai se reunir com seus principais líderes militares no início da próxima semana, mas não forneceu os detalhes sobre isso. Olha, dado o momento absurdamente absurdo, louco, macabro, doidão que o mundo vem passando, é inevitável você ter um alerta vermelho, né? Você acender um alerta vermelho em relação à maior potência militar fazer uma convocação de última hora como essa. Principalmente depois, né, que a OTAN teve o seu artigo 4º acionado pela Polônia, pela Romênia, onde os russos estão ultrapassando o espaço aéreo. Depois do Donald Trump chamar, né, a Rússia de tigrinho de papel. Pois é, eu acho, eu particularmente, que vem chumbo grosso pela frente aí, né? Eu ainda aposto nessa tese. Vamos lá, pessoal, vamos falar de Metrópolis, né? Pois é, ele, o Barroso, né, vai sair fora, vai pular fora da presidência do STF. E aí, ao sair, né, já foi a última sessão dele como presidente. Ele exaltou a democracia, disse o quanto a democracia está maravilhosa, está maravilhosa, né? A sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal de ontem foi a última presidida, mas você acha que o negócio vai melhorar? Não vai não, né? Mas foi a última presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Depois, 2 anos, né, no comando da cúpula da corte. Ele ficou 2 anos como presidente, aí foi marcado pelo Perdeu Mané, numa mola, entre outras coisas. Em seu discurso, ele exaltou a democracia e afirmou que a corte conseguiu cumprir o seu papel de preservar o Estado de Direito. Bom, tem gente que ainda acredita nesse discurso, né? Abre aspas. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição. E foi uma aventura mesmo. Eles consideram isso como uma aventura, né? Nós é que consideramos como coisa séria. Burro é a gente. A democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos nós amamos, disse o ministro. Não sei não, viu? Ultimamente tá difícil de amar isso aqui. Quer dizer, amo o povo, amo o país, mas a classe política... mas a classe política. Essa tá difícil. O Barroso vai deixar a presidência na próxima segunda-feira. E aí, adivinha quem assume? O Fachin. Pois é, o Edson Fachin. O Edson Fachin é muito mais comedido, mais ponderado do que o Barroso. Isso aí é inquestionável. Para mim, as figuras mais políticas do STF são Barroso, Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Esses são os piores, né? Esses são os mais políticos. O Fachin, ele é na dele. Tem a Carmen Lúcia também. Agora o Fachin. O Zanin me surpreendeu, porque ele é uma figura bem tranquila, bem acometida. São figuras mais tranquilas, né? O Fux fica na dele. Agora, os políticos mesmo são essas figuras aí. Agora, deixa eu te contar. Tem um presentinho para a vice-presidência. Adivinha quem? Sim, ele. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente da corte. O Fachin assumirá também o Conselho, né, Nacional de Justiça, que é o bom e velho CNJ, que é o órgão, né, responsável pela fiscalização e punição a juízes, né? O Barroso, inclusive, disse que a discussão sobre anistia no Congresso é precoce. Correram demais no debate. Uai, tá falando de política por quê? Anistia é coisa do Congresso. É eles que definem quando, sim ou não. Não é um juiz da Suprema Corte que pode dizer que é precoce ou não. Inclusive, sobre a anistia, o Polon fez um discurso. Acho que deu uma lavada na alma aí de muitos brasileiros. Vale a pena você assistir. Polon se revolta e faz forte testemunho em defesa da anistia. Acompanhe aqui. Entregaremos o couro do presidente Bolsonaro como paga dessa injustiça? Nos quedaremos inertes enquanto perpetrada mais uma injustiça?
quando os algozes desse povo, refestelam-se com lagostas e vinhos caros pagos por uma população que passa fome. Falo a vocês, eu não admitirei, em hipótese alguma, qualquer coisa diferente da anistia total e absoluta, e não vou dizer aqui geral e restrita, porque a anistia é sim geral e restrita, e qualquer coisa diferente disso é um arremedo de um Estado totalitário e uma ditadura da toga. Peço a todas as famílias, peço a todos os que estão exilados, não esmoreçam, porque nós não esmoreceremos. Hoje, quando me perguntaram, deputado, o senhor vai ser afastado? E o senhor se arrependeu? Lógico, queriam colocar na imprensa, deputado diz que não se arrepende. Pois eu digo em alto e bom tom, eu não me arrependo, e se precisar eu faço de novo, e se for para ser caçado, para defender essas pessoas, que caçem, porque meu pai não fez um covarde, e minha mãe pariu um homem. Canalhas! Não aceitarei, como eu sei que os que ombreiam comigo não aceitarão um arremedo de anistia, usurpando e utilizando essas pobres almas como troféu, como verdadeiros reféns. Que isso ecoe e que saibam que não terão paz no plenário, que não seremos subjugados e não vamos abaixar a cabeça. Há muito pouco tempo atrás se pensava impossível sequer pautar. Há pouquíssimo tempo atrás ouvíamos que, se pautado, seríamos derrotados. Pois que venham, nós livraremos não só essas pessoas, mas utilizaremos essa oportunidade histórica para livrar o Brasil, não só pelos sequestrados, não só pelas vítimas diretas desse holocausto absurdo, mas pela liberdade dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Anistia já! Pois é. Você sentiu o drama do negócio aí, né? Rapaz, né? Ganhou muito moral com esse discurso aí. Lembrando que o Marcos Polon hoje, né, tá na mira do sistema totalmente, tá? Totalmente na mira do sistema, tá? Porque vai ficar, inclusive, afastado. Bora de mais matéria? Vamos lá. Pois é, pessoal, matéria internacional agora, do La Lengua, tá? Do Caribe. Você deve ter conhecido esse ditador aqui, né? Raul Castro, irmão do indigno Fidel Castro, foi internado com urgência em Havana e estão especulando que se foi, né? Morreu, já era, né? Pois é, não sei se isso é verdade, mas são as especulações que estão surgindo por aí, né? Olha só, desde a quarta-feira passada, 24 de setembro, se desatou uma onda de especulações sobre a presunção, sobre possibilidade da morte de Raul Castro, né? De 94 anos, histórico líder do regime cubano e irmão do falecido Fidel Castro. Segundo reportagens extraoficiais, o ex-mandatário havia sido trasladado de urgência para o Centro de Investigação Médico-Cirúrgicas de Havana, né, onde ingressou em caminho da Unidade de Apoio Vital. Pois é, né? E aí fica aí a especulação sobre, né, a morte do Raul Castro. Não se sabe ao certo se realmente, né, é real ou não. A falta de transparência gerou incerteza na ilha e fora dela também. Um jornal cubano, um dos mais reconhecidos do país, assegurou que não conseguiu ter a confirmação oficial sobre o ingresso no hospital, nem sobre supostamente um aumento da segurança da vida dele, né, da seguridade, enquanto tanto nas redes sociais circulam mensagens de que estão dando por morto o ex-líder, né? Mesmo que sem respaldo verificado. Mas muitos estão argumentando aí, né, que se foi, né? E que já vai
com muita gente aí, né, vendo um legado de morte, um legado de miséria, um legado, né, triste, deixado pelo líder do Partido Comunista de Cuba aí, o Fidel Castro, e agora, né, se foi o Raul Castro, né? Então, viveu 94 anos aí ainda, né? 94 anos em cima do sangue do povo cubano, né? Do sangue do povo cubano. Eu não vou ser hipócrita dizendo que, ai, que pena, eu sinto muito, né? Um cara que viveu tanto tempo assim sob o sangue do povo cubano, um ditador, desculpa aí, mas eu não posso dizer que eu sinto pena do Raul Castro, né? Eu posso dizer que eu sinto pena dos familiares, que às vezes não tem nada a ver com isso, né? Filhos, netos, então esses familiares podem sentir, mas muito mais pena eu sinto dos familiares das pessoas desaparecidas, das pessoas executadas, das pessoas eliminadas, muito mais deles, né? Então, é isso aí. Agora, se você quiser deixar seu comentário de solidariedade aí para o Raul Castro, fique à vontade. Coloca aí no comentário. Bom, então muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês. E eu vejo vocês já no próximo editorial. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ah, detalhe, pessoal, para você, tá? Você está vendo o que está rolando no Brasil. O negócio está ficando cada vez mais tenso. E há muita especulação de que o Lula, em 2026, leva essa. Você vai confiar só no Trump? É sério? Então, entre em contato aqui com a gente, tira uma cédula, uma residência fora do Brasil para você ter um plano B. Aprende a conhecer novos países, deixa grana lá fora, não seja uma vítima só do controle estatal, do Drex, ou seja, tenha liberdade. A gente quer te ajudar. Clica aqui na descrição ou entre em contato por aqui e alguém aqui da nossa equipe vai te atender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial.